tudo bem? Eu sou a coordenadora do curso, Idelma Porto, vim aqui para dar um recado para vocês sobre o desafio Nota Máxima. Vamos ver as informações? Nós estamos realizando nesse semestre o simulado diagnóstico, que é a primeira atividade que deve ser realizada no desafio Nota Máxima. É através do simulado que são identificadas as lacunas de aprendizagem e trilhado o caminho que você deverá seguir. Então, se você ainda não realizou, é importante que você faça essa primeira parte do desafio Nota Máxima. Uma segunda informação bastante importante é a semana de intensivo. Então, nós estamos agora na semana de 21 a 27 de setembro, no intensivo, que são liberadas 6 listas de exercícios semanais e uma questão de desafio, que você pode acumular as notas dentro do desafio Nota Máxima. Então, com essas atividades, os alunos poderão alcançar até 1.600 pontos no desafio Nota Máxima em apenas uma semana. Então, é importante que vocês observem que é uma oportunidade de conseguir a pontuação e ir acumulando no decorrer do semestre. Vamos ver aqui como que vocês acessam. Então, vocês entram no portal do aluno, vocês vão visualizar no semestre de vocês todas as disciplinas e, ao final, atividades interdisciplinares. Acessando essas atividades interdisciplinares, vocês vão ver desafio Nota Máxima, vocês conseguem visualizar a pontuação que vocês já obtiveram dentro da plataforma. Então, é importante que vocês já iniciem essa atividade, quem não realizou o simulado, que já faça, e que já inicie também as atividades semanais, as listas de exercícios, para acumular a pontuação necessária. Então, eu desejo a vocês um ótimo semestre e fique agora, então, com a professora Welly, em História da Língua Portuguesa. Olá, eu sou a professora Wellen Senkzuk e, juntamente com você, vamos trazer as discussões da nossa disciplina de História da Língua Portuguesa. A temática da nossa aula de hoje será História Interna da Língua Portuguesa. Então, nós já tivemos a oportunidade, no decorrer das nossas aulas, de falarmos e conhecermos o percurso, as mudanças, as transformações que ocorreram na nossa língua. Na nossa aula de hoje, nós vamos focar especificamente nas transformações relacionadas aos aspectos internos de uma língua. Isso significa que vamos falar das modificações do latim até a nossa língua portuguesa nos aspectos fonéticos, fonológicos, morfossintáticos, morfológicos. Então, nós vamos olhar para a estrutura da nossa língua a fim de identificarmos como era no latim, quais características, quais semelhanças nós herdamos na língua portuguesa. Se nós não herdamos, quais foram as modificações que nós realizamos na nossa língua. Então, nós teremos a oportunidade de verificar os aspectos relacionados à estrutura linguística. Por isso, eu convido você agora a conhecer os questionamentos que vão embasar a nossa aula de hoje. Então, o primeiro questionamento se refere à questão de como ocorreram as mudanças na língua latina. Então, nós já conseguimos perceber que a língua latina passou por muitas transformações, principalmente a variedade do latim vulgar, que através das diversas conquistas do Império Romano, acabou se difundindo e automaticamente se modificando. Pensando nessas mudanças da língua latina, nós vamos verificar que exemplos nós temos no português atual das mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Quais aspectos da língua latina permaneceram na língua portuguesa?
Já que nós estamos falando de estruturação, de sistematização da língua, é sempre importante focarmos na importância da escrita, de uma língua ter documentos escritos. Por isso que nós vamos conhecer quais foram os primeiros documentos escritos em língua portuguesa, qual a importância desses documentos para que nós possamos compreender a formação da nossa língua. E já que estamos falando de documentos de produção escrita, por quais períodos passou a ortografia portuguesa, a nossa ortografia? Então, com base nessas discussões, com base nos questionamentos trazidos, você já pode perceber que nós vamos focar na nossa aula de hoje as relações que eram previstas, que existiam principalmente no latim clássico, que era a língua sistematizada, a língua escrita de domínio da elite. Vamos ver as transformações para o latim vulgar e, posteriormente, para a língua portuguesa, considerada como uma língua romana, né? Dentro das línguas romanas. É importante nós frisarmos e já verificarmos aqui que essa disciplina nos pontua que a língua ela sofre transformações, modificações ao longo do tempo e também dependendo do seu lugar. Então, com base nessa disciplina, temos por foco que a língua ela é viva, dinâmica e se transforma por diversos fatores, não só internos a ela, mas também externos, trazendo diversas características e modificações. Para iniciarmos, vamos verificar aqui os aspectos relacionados à fonética e à fonologia da língua. Então, nós vamos verificar a estrutura, esse aspecto interno da língua portuguesa, traçando sempre um paralelo com a língua latina, já que a língua portuguesa derivou-se do latim vulgar. Por isso que é tão importante nós buscarmos na língua latina como era relacionada a sua estrutura, quais características possuía, para que nós possamos olhar para a nossa língua posteriormente. Então, agora nós vamos falar sobre o vocalismo, sobre as questões das vogais na língua latina. Vamos conhecê-las agora. Então, nós temos aqui que o vocalismo, então, o sistema vocálico latino, possuía 5 vogais cardeais, que formavam um triângulo. Esse triângulo aqui da imagem. Então, nós conseguimos perceber, de acordo com a altura de cada vogal, o local em que elas eram posicionadas neste triângulo. Um aspecto bem importante das vogais em latim é que elas se desdobravam em duas, e para diferenciarmos, porque havia uma mudança de significado, nós fazíamos o uso de sinais. Então, nas longas, nós usávamos o sinal macron, que é este sinal aqui, logo acima das vogais, e nas vogais breves, nós nos utilizávamos do sinal bráquia. Este sinal aqui sobre as vogais. Por que que havia essa distinção? Porque, de acordo com a duração de uma vogal, nós tínhamos uma mudança de significados. Então, quando nós temos a palavra malum, malum com o acento macron significava maçã. Malum com o acento da bráquia significava mal. Então, é importante nós verificarmos que no latim, então, nós tínhamos 5 vogais que dobravam, e para nós diferenciarmos a duração entre uma vogal breve e uma vogal longa, nós nos utilizávamos desses acentos, chamados macron
e bráquia. No português, nós não aderimos isso, nós não temos, porque não há uma alteração de sentido por causa da duração. Se eu disser maçã, continua sendo maçã, independente de eu ter alongado essa vogal A inicial. Então, não há diferenças. Pensando no latim clássico, que possuía essa distinção, nós vamos ver um quadro agora que vai trazer as diferenças que já tinham ocorrido no latim vulgar e o que permaneceu na língua portuguesa. Nós temos então aqui vogais latinas e mudanças no português. Então nós conseguimos ver no quadro aqui do latim clássico a distinção entre as vogais marcadas pela distinção do sinal bráquia e macron. No latim vulgar, nós já não tínhamos essa distinção quanto ao acento, mas a mudança vai ocorrer com relação ao timbre entre vogais abertas e vogais fechadas. Por isso, nós vamos ter o desaparecimento desses sinais que faziam parte do latim clássico. Mas nós já teremos no latim vulgar essa nova colocação, então duas novas vogais que nós vamos ter no caso as vogais e o sendo abertas ou fechadas. Então já há essa distinção. É importante nós verificarmos que na língua portuguesa nós pegamos todas as características do latim vulgar. Continuamos com as vogais abertas e fechadas, sendo as vogais e o, e as outras permaneceram da mesma maneira. Então, nós vamos verificar que no português nós herdamos todas as características relacionadas às vogais do latim vulgar. É importante nós pensarmos que as vogais também passaram a ser vistas como tônica, pré-tônica e pós-tônica, ou átona final, que são características que ainda permanecem no nosso idioma. Com relação aos ditongos, nós vamos ver que no latim clássico, nesta coluna aqui, nós tínhamos 4 ditongos. Então, a distinção entre pré-tônico e tônico mais 2 ditongos. No latim vulgar, nós já vamos ter uma diferenciação. Nós já vamos ver que o latim vulgar ele já tendia a eliminar, reduzir os ditongos e transformá-los em vogais simples, como acontece aqui. Então, nós tínhamos um ditongo AE que se transformou no latim vulgar em I ou E. E aí nós conseguimos ver aqui, do latim vulgar para o português, essa modificação. Então, já era comum essa ideia de se reduzir os ditongos, característica que permanece assim na nossa língua portuguesa. Agora, com relação aos fatores para a formação dos ditongos, ou mesmo para a eliminação dos ditongos, né? Nós vamos ver que o Marcos Banho, 2012, ele elenca aqui alguns fatores que determinam a formação dos ditongos. Então, nós vamos ver que o primeiro aspecto, o primeiro fator, tem a ver com a síncope da consoante intervocálica. Então, nós temos uma consoante, aqui no exemplo nós temos a consoante L, síncope é quando acontece uma supressão. Nós vamos eliminar este fonema e aí nós temos a formação desse ditongo, então de malo para mal. Um outro fator é chamado de vocalização, que é quando há uma troca de uma consoante por uma vogal. Então, nós temos aqui uma consoante que se transforma em uma vogal. Também há o fator de metátese, que significa da troca, né? A troca de lugar de alguns fonemas com relação às vogais. Então, aqui nós temos o B vindo logo após a vogal A, e aqui se transformando, né, modificando
a consoante e alterando o local também da vogal, formando, portanto, um ditongo. Um outro fator é chamado de epêntese. A epêntese seria a adição de fonemas a que as palavras estão sujeitas de acordo com a evolução da língua. Então, nós vamos modificando, transformando. Então, arena, areia e areia. Então, nós vamos acrescentando aqui um fonema. E aí, um outro fator seria o ditongo final ao do ão. Então, verano transformou-se em verão, pane em pão, por causa dessa colocação. A respeito dos hiatos, nós vamos ver que sempre houve uma tendência para eliminá-los. E isso desde a fase arcaica de nossa língua, desde o primeiro período estabelecido sobre a língua portuguesa. Então, nós temos dois fatores relacionados aos hiatos. Acontece, então, fusão ou crase. Então, é quando nós vamos juntar esses elementos. Então, vedere, ver, para ver, de acordo com a evolução da língua. Ou oclusão relacionada às vogais orais. Então, nós tínhamos ego, eu. Então, por causa dessas modificações. Então, nós conseguimos perceber algumas características, algumas heranças na língua portuguesa com relação às vogais que possuem características, possuem total similaridade com o latim vulgar. Então, há algumas características que nós temos na língua portuguesa que são reflexos da língua latina na sua variedade vulgar. É importante pensarmos na evolução da língua, nas suas distinções, tendo por base alguns aspectos internos. Então, é importante verificarmos quais eram as consoantes da língua latina. Nós mantivemos na nossa língua portuguesa as mesmas consoantes, o que significa estudar consoantes ou chamado consonantismo. É isso que nós vamos conhecer agora. Então, nós vemos aqui que o consonantismo trata-se do estudo da evolução dos fonemas consonantais na mudança linguística do latim para o português. Então, nós vamos verificar que o fenômeno da consonantização trata-se da transformação de uma vogal em consoante, sobretudo com as semivogais latinas e U nas consoantes J e V do português. Como exemplo, nós tínhamos então iam, que se transformou no português em já. Então, nós fizemos uma transformação da vogal em consoante. E Jesus para Jesus, trazendo essa marcação, então, essa modificação, a consoante J, e também depois nós vamos ver a V. O aca para vaca, o ita para vida. Então, esse consonantismo consiste nessa transformação da vogal para uma consoante. É importante nós sabermos quais eram as vogais que nós tínhamos na língua latina. Então, este quadro, ele nos mostra quais eram as vogais e nós conseguimos perceber, só de olhar para o quadro, que são poucas vogais pertencentes à língua latina. Se comparadas à língua portuguesa, faltavam ao latim as consoantes cujos sons são representados pela letra NH, LH, CH, o J, V e também o Z. Então, na língua portuguesa, nós temos mais consoantes que a língua latina. Agora, nós vamos passar a verificar alguns aspectos relacionados a mudanças das consoantes que às vezes deixaram de existir, deixaram de serem usadas na língua portuguesa e, por vezes, algumas modificações.
Às vezes nós não usamos mais essa consoante, mas qual consoante entrou no lugar dela? Houve uma mudança sonora também ou só consonantal em aspectos de fonemas? Então nós vamos passar agora a identificar essas mudanças do latim até a língua portuguesa. Vamos conhecê-las. Então nós temos aqui que a letra C latina tinha sempre o som de K e não de S. Então é uma característica que nós não trouxemos para a língua portuguesa. Tanto que a palavra Cícero deveria ser pronunciado na língua latina como Quíquero, já que o som do C sempre era o som de K, já que a letra C sempre possuía o som de K. Como uma regra geral, nós conseguimos verificar também, há algumas exceções, que as consoantes iniciais do latim se mantiveram inalteradas no português. Então nós temos bene, bem, pátria, pátria, corona, coroa, latrone, ladrão, rota, roda, salute, saúde. Então todas as consoantes iniciais permaneceram na língua portuguesa. Nós herdamos da língua latina. Agora nós vamos ver com relação às consoantes média surda. Então, média surda nós vamos ter P e B, S, Z, T e D. Então, essas consoantes nós vamos verificar se nós tivemos modificação com relação ao latim e ao português. A transformação que ocorreu com relação à média surda é que elas passaram a ser sonoras. Então, lembrando que P é uma consoante surda e o B sonora. O mesmo acontece com as outras. Surda, sonora, surda, sonora. Nós tivemos uma modificação, então, de ripa para riba. Aceto para azedo. Então, com relação às consoantes médias surdas, elas se transformaram em sonoras. Já as médias sonoras, nós vamos ter que elas sofreram ou síncope, ou nós tivemos uma supressão, ou elas se mantiveram. Então, no primeiro caso, é um exemplo aqui da consoante D. Nós tivemos uma síncope, uma supressão. Então, cedere, ser para ser. Supressão da consoante. Com relação à consoante G, né, o G, nós tivemos também uma síncope de regale para real. Com relação à consoante M, ela se manteve. Então, ela se manteve como amigo e amigo. Ela se manteve. Com relação às vogais, às consoantes finais, nós vamos ver que a consoante M, ela se manteve, se conservou nos monossílabos, como cum para com. A consoante R permaneceu, mas houve uma troca de lugar com a vogal. Então, inter para entre, houve uma alteração de lugar, e aí o S, a consoante S final, permaneceu, marcando o plural dos substantivos. Então, nós conseguimos perceber que algumas consoantes se mantiveram do latim para a língua portuguesa. Em alguns casos, nós modificamos de surda para sonora, ou aconteceu a síncope quando há essa supressão. É tão importante nós termos essa ideia, conhecermos essas transformações, para que nós possamos compreender também o porquê da grafia das nossas palavras, o porquê determinada palavra não possui, mas você já viu em textos mais antigos, determinada consoante que hoje já não é mais utilizada. Isso decorreu do aspecto de transformação das modificações na história da língua.
Vamos conhecer agora os aspectos morfológicos, os aspectos internos da língua relacionados à morfologia e as distinções do latim para a língua portuguesa. Então, categorias nominais, suas expressões, então, a partir do latim, formaram-se os substantivos e os adjetivos, que são as chamadas categorias nominais do português. No latim clássico, uma mesma palavra poderia apresentar até 6 formas diferentes, chamadas de casos, definidos de acordo com a sua função sintática na frase. Então, no latim clássico, não importava a ordem das palavras. A palavra poderia aparecer no início, no meio ou no fim, sem nenhum problema. O que iria caracterizá-la seria a sua terminação. Então, essa relação dos casos latinos. É interessante nós conhecermos esses aspectos, porque na língua portuguesa nós não teremos os chamados casos. Vamos conhecê-los agora. Então, aqui nós temos um quadro que traz os casos latinos. Então, nós temos aqui o latim clássico, de acordo com a terminação. Então, nós tínhamos uma modificação na terminação das palavras, não importando a ordem na frase, porque seria a terminação que me diria se era do caso. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo ou ablativo. Cada uma dessas terminações caracterizava, demarcava o caso sintático. Nós conseguiríamos identificar. Nós conseguimos ver nas 2 colunas anteriores a marcação do português. Nós não temos essa distinção no final das palavras. Pedro permanece sendo Pedro em todas as funções gramaticais. Nós teremos uma outra lógica para demarcarmos as funções, que não possui relação com estes casos latinos nem com as suas terminações. É importante nós verificarmos também que no latim clássico não havia artigo nem preposição. E aí as palavras elas eram divididas em 5 grandes classes, definidas por uma terminação específica, que são as chamadas declinações. Então, há 5 declinações na língua latina, e aí nós precisamos verificar cada declinação, porque cada declinação possui uma terminação específica. E é nessa terminação que nós conseguimos identificar a sua função, se é do gênero masculino, feminino ou neutro, se está no plural ou no singular. Todas essas características, as identificações, ocorriam tendo por base as declinações, qual declinação existia. Uma outra característica relacionada à distinção do latim clássico aqui para o latim vulgar e posteriormente para o português é com relação à língua sintética ou analítica. No latim clássico, nós vamos ter uma língua sintética, apenas com uma palavra nós conseguimos expressar o sentido. Então, nós temos aqui comparativo, dulcior, superlativo, dulcissimus. No latim vulgar, nós já vamos ter um aspecto analítico, em que nós precisamos de 2 palavras para nós demarcarmos o significado. E aí nós temos mais doce ou muito doce. Fazemos o uso de 2 palavras, sendo classificados, portanto, como uma língua analítica. No português, nós herdamos essa forma analítica do latim vulgar, porque por mais que nós tenhamos na nossa língua triste, tristíssimo, nós utilizamos mais o muito triste, é o mais utilizado. Então, nós conseguimos perceber relacionado aos aspectos
morfológicos da língua latina para a língua portuguesa, muitas distinções, principalmente entre o latim clássico e a língua portuguesa, relacionadas aos casos e às declinações que não estão presentes na língua portuguesa. Com relação aos aspectos morfológicos, vamos passar a identificar algumas transformações do latim para o português. Então, nós temos aqui, primeiro, características do latim clássico. Então, no latim há 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. No português, nós vamos ter masculino e feminino. A ausência de artigos e preposições, nós temos artigos e preposições na língua portuguesa. Numa frase, as palavras não tinham posição fixa, pois o sentido se dava em função das terminações. No português, nós temos uma posição fixa, sim. E aí, no latim, ainda possuíam 6 casos: nominativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo e o vocativo, que também não há na língua portuguesa a classificação segundo estes casos. Aí nós vamos verificar aqui algumas formas neutras latinas para que nós possamos identificar o porquê do neutro, do gênero neutro do latim, não ter ido para a língua portuguesa. Então, o neutro causou um pouco de confusão na língua latina, porque a terminação do plural neutro, singular, então, ovum, plural, ova. Essa terminação A também era vinculada ao plural aqui do gênero neutro, também caracterizava o gênero feminino. E aí algumas pessoas começaram a confundir. Elas não sabiam se estava no neutro plural ou no gênero feminino. Por causa dessa confusão, acabou gerando algumas mudanças e o gênero neutro desapareceu. Mas aí nós vamos verificar, já que nós estamos pensando em aspectos morfológicos de línguas, que a língua portuguesa derivou-se do latim vulgar, que também tinha relação com o latim clássico. Então, essas transformações, essas modificações, como nós já vimos aqui, então, no latim clássico, nós tínhamos 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. Por causa da confusão da identificação, da classificação se era gênero feminino ou neutro plural, acabou que esse gênero neutro ele desapareceu. Não há na língua portuguesa a classificação enquanto gênero neutro. Mas há algumas formas que acabam por neutralizar um pouco o discurso. E é isso que nós vamos ver e que está presente na língua portuguesa. Então, vestígios do gênero neutro no português. Os pronomes demonstrativos, isto, isso e aquilo, demonstram certa neutralidade, não identificam enquanto masculino ou feminino. Pronomes indefinidos, tudo, nada, algo, ou o adjetivo substantivado. O útil, o agradável, o belo, o infinitivo substantivado. Dirigiu o olhar para mim. Fumar é prejudicial à saúde. Então, nós conseguimos perceber que há aqui algumas marcações que nós poderíamos relacionar ou até mesmo comparar com a ideia, com o sentido do gênero neutro que estava presente no latim clássico. Então, há alguns vestígios. Porém, na língua portuguesa, em questões de demarcação, caracterização, nós temos apenas o gênero masculino e feminino. Ao longo da história, ao longo das transformações do latim clássico até nós chegarmos na língua portuguesa, nós vamos começar a identificar que há as chamadas formas divergentes. Formas divergentes são palavras que possuem o mesmo significado na língua portuguesa e na língua latina, mas há outras derivações na língua portuguesa que,
por vezes não possuem relação com os significados dessa língua latina. Vamos conhecer essas divergências. Então, formas divergentes, nós vamos ter no étimo latino artículo, que derivou-se então artigo no português, mas também nós temos artelho, que também se derivou do étimo latino artículo, mas não possui o mesmo sentido, o mesmo significado. No segundo exemplo, nós temos defensa, essa ideia da defesa, que também há na língua portuguesa, mas aí nós vamos ter também devesa, que se deriva dali. Então, legítimo, que nós vamos ter ali a derivação de lídimo, que é o reconhecido como legítimo, e também lindo, que possui um outro significado. O outro exemplo, macula, que tem relação com mancha, que nós temos no português mágoa, malha, mancha, mangra. Então, são muitas palavras latinas que deram origem a outras palavras, porém os seus sentidos são diferentes do original. Nós temos, então, mais palavras na língua portuguesa que derivam de determinada palavra do latim, mas apresentam outros sentidos, outras características. Agora nós teremos a oportunidade de resolver um exercício, tendo por base as discussões da nossa aula até neste momento. Vamos conhecer o exercício. Então, nós temos aqui, está na seção 3.1, relacionada aos aspectos fonéticos e fonológicos da evolução da língua portuguesa. Aí nós temos exercício 3. Nas palavras nocte, noite, regnum, reino, multo, muito, ocorreu um fenômeno da letra A. Será que ocorreu aqui o fenômeno da metátese? O fenômeno da metátese é a troca de lugar dos fonemas. Nós temos aqui uma troca, vamos verificar. A distinção é com relação à consoante e à vogal. Consoante e vogal. Novamente, consoante e vogal. Então, o fenômeno diz respeito à troca de uma consoante para uma vogal. Metátese seria a troca de lugares, apenas a inversão dos lugares. Consonantismo tem relação com a evolução dos consoantes, das consoantes. Prótese significa juntar uma letra ou uma sílaba no início da palavra, como ruído a ruído. Vocalização é quando nós temos uma troca, uma substituição de uma consoante por uma vogal. Peraí, então é isso que nós temos aqui? Consoante dá lugar a uma vogal. Sim, é o nosso exemplo. Então aqui trata-se do fenômeno da vocalização. Por que não poderia ser uma epêntese? Porque a epêntese diz respeito à adição de fonemas. Então aqui seria o aspecto da vocalização. Conseguimos perceber aqui então e relembrar, né, algumas características dos fatores anteriores por meio da resolução deste exercício. Como nós estamos falando do processo de transformação da língua, das modificações, de algumas características que se mantiveram ou se transformaram do latim até a língua portuguesa, agora eu trago um questionamento na nossa primeira atividade de interação. Vamos conhecê-la. Então, nós temos aqui, na obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, podemos encontrar palavras como inglês, planta e frauta, a levantar e a lembrar. Na época em que a obra foi escrita, em 1572,
Essas palavras refletiam o uso correto da língua? E hoje em dia, como são consideradas? Reflita a respeito dessa evolução e transformação que eu já volto com a sua contribuição. Com relação a essas palavras que aparecem, se nós olharmos hoje, né, diferentes da nossa grafia atual, na época, na publicação da obra Os Lusíadas, elas refletiam a ortografia correta das palavras. Quando nós olhamos para os Lusíadas, não há um erro ortográfico. Não há. Porque a ortografia da época era aquela, então era considerado correto. Quando nós não temos este conhecimento do aspecto histórico da nossa língua, nós podemos olhar para hoje, para a língua portuguesa atual. Quando nós ouvimos alguém dizer, pronunciar essas palavras dessa maneira, há um julgamento totalmente negativo. As pessoas são estereotipadas, são vistas como aquelas que não sabem falar, não possuem conhecimentos, estão falando errado a língua portuguesa. Então, primeiro, na fala não há um erro, porque nós temos que verificar aí outros fatores que estão relacionados à variação linguística presente na fala. Se nós vamos identificar na ortografia, na escrita, na língua portuguesa atual, seria classificado como um erro. Porque na nossa ortografia não se usa mais o R como nós tínhamos no latim clássico, mas sim o L. Então nós temos inglês e não inglês. Então nós temos essa transformação, que é até chamado um fenômeno, né? Essa modificação do R pelo L, essa troca chama-se o fenômeno do rotacismo. Por isso que é tão importante que a gente tenha um conhecimento histórico sobre a língua para que nós possamos compreender as modificações e as transformações, os caminhos que foram percorridos para a nossa ortografia atual. Com relação aos aspectos sintáticos da língua latina até a língua portuguesa, nós vamos identificar algumas transformações, algumas modificações, principalmente relacionadas à frase, à estruturação das frases. Vamos conhecer essa distinção. Então, nós já tivemos a oportunidade de verificar que a frase portuguesa, mecanismos latinos. Então, na frase latina,
não importava a ordem que as palavras apareciam. Como um exemplo, a frase Deus ama o homem podia ser dita ou escrita de todas essas maneiras. Então, nós poderíamos colocar Deus no início, Deus no final, poderíamos colocar Deus no meio, continuando aqui, invertendo hominem para hominem aqui. Então, não importava a ordem, porque seria a terminação que iria me marcar a função sintática, como nós temos presente aqui no quadro. Seria a terminação que marcaria a função sintática, o caso sintático no latim. Por causa de algumas mudanças, então, nós vamos ver que no português nós não carregamos essas características. E aí nós vamos ver que do latim clássico ao latim vulgar, outras transformações ocorreram. Então, no latim vulgar, restaram apenas 2 casos, o nominativo e o acusativo. O nominativo, também chamado de caso reto, com a função de sujeito na frase, e o acusativo, também chamado de caso oblíquo, devido à função de complemento verbal. Aí nós vamos ver também que no latim vulgar, as funções que eram inerentes aos outros casos foram exercidas todas pelo acusativo. Porém, aqui haverá uma distinção, já que elimina-se os outros casos, passará a ter o uso de preposições. Então, no latim clássico, nós não tínhamos a presença de preposições. Agora, no latim vulgar, restando apenas 2 casos, nós teremos aqui o auxílio das preposições. Então, essas mudanças, né, elas ocorreram, se transformaram, e aí nós vamos verificar que na Península Ibérica aconteceu de o acusativo e o nominativo se fundirem, predominando, portanto, o acusativo. Então, nós vamos ter na Península Ibérica, quando nós temos a conquista dessa região, a manutenção apenas do acusativo, restando na eliminação dos casos. Quando nós temos a eliminação desses casos, nós passamos a empregar preposições e através dessas marcações das preposições, nós vamos ter as relações sintáticas entre os termos da oração. Lembrando isso no latim vulgar. Então, no latim vulgar, em vez da forma sintética da expressão, se preferia a forma analítica, quando há a presença de 2 palavras para expressarem esse sentido. E aqui passou a ocorrer através do uso das preposições. Então, de livro, expressando-se a relação por meio da preposição de, que é uma característica que nós também herdamos na língua portuguesa. Então, é importante nós verificarmos que no latim clássico, qualquer ordem poderia acontecer na frase, porque os casos, as terminações das palavras que iriam demarcar a sua função. No latim vulgar, nós já vamos ter uma redução desses casos. E aí, por causa dessa redução, passa-se a utilizar as preposições. E aí, na Península Ibérica, nós vamos ter a radicalização. Vamos eliminar os casos latinos e passarmos a utilizar as preposições que vão auxiliar na demarcação das funções das palavras nas frases. Então, é importante nós sabermos essas transformações, porque na língua portuguesa nós não temos casos e nos utilizamos das preposições, através delas que nós também conseguimos identificar as funções das palavras nas frases. Os aspectos sintáticos relacionados
a língua latina, a língua portuguesa, nós vamos ver que há algumas modificações relacionadas aos termos da oração. Vamos verificar. Então, nós temos aqui que o latim vulgar, então, no latim clássico, primeiramente, não havia uma ordem nas frases, os casos determinavam a função. O latim clássico preferiu organizar, preferiu estabelecer uma ordem lógica na frase. Então, ele colocou sujeito, verbo, objetos e adjuntos adverbiais. Essa seria a ordem da frase no latim vulgar. Nós vamos verificar que no português atual, a nossa oração básica consiste em sujeito e predicado. E nós fazemos a estrutura tradicional, sujeito, verbo mais objeto. Essa é uma herança do latim vulgar. Nós herdamos do latim vulgar o estabelecimento da ordem dos elementos na frase, assim como nós também herdamos a classificação das estruturas em predicado verbal e predicado nominal. Então, no latim vulgar, o predicado nominal possuía como um núcleo um nome, a questão do predicativo do sujeito. Nós vamos ter ali no predicado verbal o núcleo sendo um verbo. Essas características se mantêm na nossa língua portuguesa. Então, nós herdamos da língua latina, na sua variedade vulgar, esta classificação, este estabelecimento de uma ordem para os elementos na frase. Então, é uma herança do latim vulgar, a ordem que nós temos hoje, que nos representa e que traz toda essa padronização para a nossa língua. Vamos conhecer mais sobre os termos da oração. Então, nós conseguimos ver que é uma importante característica da língua portuguesa o chamado sujeito nulo. Quando nós não marcamos na nossa frase, nós não deixamos tão claro a marcação do sujeito. E aí nós conseguimos verificar que isso já acontecia no latim vulgar. Então nós vemos aqui, sou bom, também não há identificação do sujeito. Não tem a marcação aqui, eu sou bom. Nós vamos ter esse sujeito nulo, como acontece também na língua portuguesa. E aí nós vamos verificar que nós conseguimos fazer isso tendo a opção de usar os pronomes. Então, primeira, segunda ou terceira pessoa como expressão do sujeito deu-se na língua portuguesa. Então, eu posso dizer, eu sou bom, ele fala. Essas marcações de primeira, segunda ou terceira pessoa é uma característica, então é algo que surgiu na língua portuguesa. Na língua latina, nem no latim vulgar, nós não tínhamos essa classificação quanto à demarcação das pessoas. É algo que surge na língua portuguesa. Agora nós vamos ver alguns aspectos relacionados às mudanças do latim clássico para o latim vulgar e depois do latim vulgar para a língua portuguesa. Vamos conhecer essas transformações. Então, com relação à mudança do latim clássico para o vulgar, nós vamos ter que os termos essenciais e os integrantes da oração, como sujeito e objeto, continuaram a ser expressos pelo nominativo e acusativo, respectivamente, mas com o tempo, no latim vulgar, houve uma fixação da ordem das frases. Então, houve uma fixação para antes e depois do verbo. O objeto indireto passou a ser marcado pelo uso da preposição ad, que é a preposição de. Então, nós conseguimos ver já mudanças do latim clássico para o latim vulgar com relação a estes termos essenciais da oração. Nós vamos ver que do latim vulgar para as línguas românicas, a língua latina não tinha pronomes de terceira pessoa,
quando o latim foi transformando nas várias línguas românicas, surgiu a necessidade de se referir a uma terceira pessoa. Para essa função, foram criados os demonstrativos latinos. É por isso que coincidem em nossa língua os artigos o e a, os artigos definidos, né? O e a, os pronomes pessoais o e a, e os demonstrativos também o e a na sua forma singular ou plural, por causa dessas modificações. Então, nós vamos ver que os artigos definidos, eles eram inexistentes no latim. Quando eles surgem na língua portuguesa, nós passamos a ter como se fosse uma repetição, mas não é, porque possuem funções diferentes dentro da frase. Então, nós temos aqui algumas transformações relacionadas aos termos da oração do latim clássico até a língua portuguesa. Vamos falar a respeito da fixação da escrita em língua portuguesa. Então, a língua portuguesa, ela faz parte das línguas românicas que derivou-se da variedade do latim vulgar e que, posteriormente, precisou ser estabelecida, principalmente com a queda do Império Romano, em que nós teremos a necessidade de sistematização dessa língua. Inicialmente, no período do português arcaico, nós vamos ter o galego-português, essa variedade da língua, somente posterior a ela que nós teremos uma sistematização, uma organização da língua portuguesa. Quando nós falamos em sistematização, estabelecimento de uma língua, a importância dela, logo nós somos direcionados à sua marcação, à sua fixação da escrita. Por isso, nós vamos conhecer agora como aconteceu a fixação da escrita em língua portuguesa. Então, nós vamos aqui, né, um breve histórico. Então, demorou muito até que o português, língua românica derivada do latim vulgar, fosse reconhecido como uma nova língua. Porque nós tínhamos primeiro o galego-português. Mas, a partir aí do século XV, primeiras décadas do século XVI, a língua foi progressivamente se organizando, se regulamentando, estabelecendo normas para o seu uso. Afinal, há sempre essa necessidade de sistematização, de organização linguística. Nós vamos ter que duas instituições tiveram importância crucial na Idade Média, que seria a Igreja Católica e a Corte Portuguesa. A Igreja Católica, fortíssima na Idade Média, irá contribuir com a consolidação da escrita em língua portuguesa, porque muitos falantes iam até as missas e não conseguiam compreender porque estava escrito em latim. Então, nós tínhamos ali todos os materiais escritos em latim. Para que as pessoas pudessem compreender, foram traduzidas para o vernáculo, para a língua portuguesa. Então, a Igreja Católica irá contribuir muito nessa fixação quando nós temos a tradução do latim para a língua portuguesa. Um outro grupo que também contribuiu muito para o estabelecimento da língua escrita estavam nas cortes portuguesas, que eram os escritores, os literários. Então, eles também, através da publicação, de criação de obras, acabavam por sistematizar e também difundir a língua portuguesa. Vamos conhecer outros aspectos que também contribuíram para a fixação da língua. Então, nós temos aqui que os gramáticos portugueses da época, então eles procederam à sistematização de algumas normas. Então, os gramáticos ficaram incumbidos de realizar essa sistematização, manejadas e enriquecidas pelo trabalho artístico dos escritores renascentistas.
Então, as regras gramaticais foram estabelecidas tendo por base textos escritos da literatura renascentista. Por isso, então, eliminaram grande parte das variantes. Não se consideravam essas variantes. Nós vamos ter, com a obra O Cancioneiro Geral, que é uma compilação de poemas palacianos, publicada em 1516, a escrita, essa manifestação artística em língua portuguesa. Mas também haviam textos escritos em castelhano, já que o espanhol ele era muito forte nessa época. Então, nós vamos verificar que escritores e gramáticos dos séculos 16 e 17 defendiam as virtudes da língua pátria como sendo capaz de veicular quaisquer tipos de sentimentos, histórias, opondo-se àqueles que julgavam as línguas românicas como instrumentos de comunicação pobres. Então, nós tínhamos esse julgamento inicial de que as línguas românicas, elas serviam para uma comunicação simples, mas elas não eram capazes de transmitir sentimentos, de ter outros aspectos além de uma simples comunicação. Com o objetivo de mostrar que isso não era verdade, começou-se a trabalhar nessas línguas românicas, não somente na língua portuguesa, mas também na língua espanhola, italiana, francesa, que são todas línguas românicas, com o objetivo de sistematizá-las e também de possuírem uma gramática com normas que iria demarcar o bom uso da língua. Então, nós conseguimos perceber aqui que os primeiros textos escritos em língua portuguesa, eles estão relacionados principalmente à normatização, aos aspectos trazidos pela gramática e também na literatura. Vamos conhecer estes primeiros escritos. Então, nós vamos ter aqui em 1536 a gramática da linguagem portuguesa. Então, Fernão de Oliveira, com essa publicação, ele propagou e valorizou a clareza de sua pronúncia. Então, ele conseguiu trazer uma sistematização da língua através da gramática. Nós conseguimos perceber aqui também a gramática da língua portuguesa de João de Barros, que também trouxe essa sistematização. E uma obra importante neste período será a obra literária Os Lusíadas, que irá contribuir muito para a fixação da língua portuguesa escrita. Então, essa fixação da língua acontece primeiramente através de sua sistematização pelas gramáticas e depois através da literatura que nós vamos ter essa fixação da língua portuguesa. Ortografia portuguesa. Nós vamos ter 3 fases que vão demarcar a nossa ortografia e irão mostrar as modificações, os caminhos que foram percorridos para o estabelecimento da ortografia atual. Vamos conhecer essas fases. Então, nós temos aqui a ortografia portuguesa passou por 3 períodos ou ciclos distintos. A primeira, ortografia fonética dos séculos 13 ao século 16, pseudoetimológico do século 16 até 1904, e a terceira fase, que também é atual, fase simplificada ou ciclo histórico científico. Nós conseguimos perceber agora, então, no primeiro período, ortografia fonética. Pelo nome, nós já somos direcionados que a escrita ela se espelhava na pronúncia. Então, eram levadas em consideração aqui a pronúncia. E aí nós vamos ter relacionada, então, a essa pronúncia, os copistas só grafavam as letras que eram pronunciadas.
No caso, a letra H inicial não aparecia nos escritos, porque ela não é sonora. No fim desse ciclo, a influência latina tomou força e a escrita começou a se diferenciar da fala. E aí nós vamos verificar que a ortografia neste período ainda não estava definida, tanto que nós conseguíamos encontrar uma mesma palavra escrita de diferentes maneiras, já que tratava-se da representação do som, da pronúncia. Como no exemplo, nós temos aqui a palavra igreja. Conseguimos perceber que há grafias totalmente diferentes. Então, saindo do aspecto de que se considerava a pronúncia para se estabelecer a ortografia, no período pseudo-etimológico, a escrita ela é fortemente marcada pela cultura greco-romana. Então, terá grande influência dos escritores inspirados no Renascimento, por isso vão aparecer consoantes seguidas de H como RH. Então, nós vamos ter, assim, um rebuscamento, até mesmo um exagero na ortografia neste período, e é bem comum nós encontrarmos, quando nós vemos alguns textos antigos, farmácia com PH, todas essas marcações se referem a este período da ortografia pseudo-etimológico. E aí nós vamos ver que, porém, nós tínhamos aqui essas marcações, porém com som de K, então sendo crisma. Então essas marcações. As consoantes mudas continuaram a ser usadas, então nós tínhamos setembro, maligno e assim por diante, além de também haver as consoantes duplas. Então nós conseguimos perceber que a grafia, a grafia do latim passa a ser usada como um modelo para a escrita do português nessa época, que ao invés de simplificar tudo, acabou complicando e causando algumas confusões, já que nós tínhamos aqui um rebuscamento muito grande, uma base no latim clássico que considerava textos literários, esses textos do Renascimento, dos autores renascentistas. Então foi um período pseudo-etimológico, um período em que houve grandes dificuldades para a consolidação dessa ortografia. Agora nós vamos conhecer a que nós utilizamos atualmente, que é o terceiro período da ortografia. Então, fase simplista, de 1904 até os dias atuais. Então, graças a Gonçalves Viana, nós vamos ter uma simplificação na ortografia. Então, e ele vai dizer que haveria dois sistemas simplificados, o português e o luso-brasileiro. E aí ele vai trabalhar com a eliminação dos símbolos de etimologia grega. Então, nós vamos eliminar esses símbolos que causavam tantas dificuldades. Eliminação de consoantes mudas. Então, nós vamos eliminar essas consoantes mudas, o que também facilita para o estabelecimento da ortografia, para que as pessoas possam dominar essa ortografia, e haverá uma regularização da acentuação gráfica. Então, nós passamos a identificar neste período, já que uma reforma ortográfica, uma ortografia, ela serve para simplificar e fazer com que as pessoas consigam utilizá-la. Então, esse período simplista, que também é o atual, nós utilizamos até hoje, veio com esse real objetivo de facilitar a ortografia e estabelecer uma característica e toda uma sistematização para a língua. Agora nós teremos a oportunidade de resolver um exercício tendo por base as discussões trazidas até aqui. Vamos conhecer o exercício. Então, o exercício está no seu material, trata-se da fixação da escrita em língua portuguesa. Exercício 3. Analise as afirmativas a seguir e julgue-as como V verdadeiras ou F falsas.
Então, primeira afirmativa, a partir de meados do século XVI, a língua portuguesa passa por grandes transformações, enriquecendo seu acervo lexical, disciplinando as suas estruturas. Essa afirmativa é verdadeira porque é a partir, então, do século XVI que nós vamos ter essa preocupação no estabelecimento da língua portuguesa. Segunda afirmativa, a língua espanhola continuou se sobrepondo à língua portuguesa, limitando a produção de literatura nessa língua. Essa alternativa ela é falsa, porque nós conseguimos estabelecer uma literatura, uma fixação da escrita em língua portuguesa. Portanto, o espanhol ele não se sobrepôs à língua portuguesa neste período. Escritores e gramáticos dos séculos XVI e XVII defendiam as virtudes da língua pátria, como sendo capaz de veicular quaisquer tipos de sentimentos, histórias e arrazoados. Também é uma alternativa verdadeira, porque antes se acreditavam que as línguas românicas eram línguas rudimentares, que serviam para a comunicação e uma comunicação simples, mas conseguiu-se provar que não, com o estabelecimento aí da fixação da língua escrita e também aumentando o acervo lexical, foi possível demonstrar que isso não era verdade. Última afirmativa, apesar da produção de obras escritas, as línguas românicas ainda eram línguas pobres, insuficientes para expressar de maneira eficiente a poesia, a literatura e a retórica. Então, essa afirmativa é falsa, porque, primeiramente, não se pode julgar uma língua como uma língua pobre. Não podemos ter esse julgamento de valor negativo. Afinal, se a língua ela está estabelecida, ela serve para comunicação, as pessoas a utilizam, ela não pode ser vista desta maneira. Então, nós ficamos com a ordem verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Quando nós vamos buscar a sequência correta, conseguimos identificar que trata-se da alternativa na letra A. Então, nós temos este estabelecimento. Então, assim, nós conseguimos verificar a importância da fixação em língua portuguesa, todas as questões relacionadas à sua sistematização e também as preocupações existentes na época para que ela fosse considerada uma língua sistematizada que possui escrita e que os seus falantes também a dominam. Neste nosso segundo momento de interação, trago a você o seguinte questionamento. Vamos conhecê-lo. Sobre as mudanças que ocorreram na ortografia, qual é a importância de uma reforma ortográfica? Reflita a respeito dessa questão que eu já volto.
Uma reforma ortográfica busca simplificar e sistematizar a grafia de uma língua. Quando nós estamos pensando em uma língua, devemos ter em mente que há vários países que falam uma mesma língua, como é o caso da língua portuguesa, que é falada em 10 países. Então, quando nós temos uma reforma ortográfica, nós estamos estabelecendo uma simplificação e também deixando a ortografia similar como base para todos esses países de língua portuguesa. Então, uma reforma ortográfica procura simplificar e também deixar sistematizar a grafia de uma língua para que todos os países que a utilizam possam ter acesso a essa grafia. Mas é importante pensarmos que quando nós estamos falando de ortografia, estabelecimento, períodos ortográficos, nós estamos nos referindo à língua escrita. Então, demora na língua escrita, demora para que ocorra uma mudança linguística. Porém, na fala, por mais que haja uma reforma ortográfica, nós vamos conseguir identificar mudanças, transformações, diferenças entre cada país, cada estado do país e assim por diante. Então, a reforma ortográfica seria essa simplificação, o estabelecimento de uma padronização da grafia das palavras, estando no âmbito da escrita. Porém, a variação linguística presente na fala, na pronúncia, permaneceriam demarcando as características de cada país, de cada povo. Chegamos ao momento final da nossa aula. Nós vamos aqui retomar alguns pontos que foram essenciais nas discussões de hoje e vamos passar a verificar a importância novamente de se conhecer a história da língua portuguesa. Vamos conhecer estes pontos. Então, nós temos aqui que a história interna da língua, quanto aos seus aspectos fonéticos, fonológicos, morfológicos e sintáticos, apresentou grandes mudanças desde a língua latina até a consolidação da língua portuguesa. Então, nós conseguimos perceber principalmente distinções entre a língua portuguesa e o latim clássico, já que muitas características da variedade do latim vulgar nós herdamos, nós continuamos utilizando na língua portuguesa. A língua portuguesa, ela era vista como inferior, por isso foi preciso consolidá-la, principalmente por meio da escrita. Então, nós devemos nos lembrar que as línguas românicas, todas elas, eram taxadas como línguas simples, que não possuíam uma sistematização e que eram julgadas até mesmo como línguas pobres. Porém, com o estabelecimento, com o aumento do léxico em língua portuguesa, da sua sistematização e principalmente da sua produção escrita, conseguiu-se provar que isso era uma inverdade. Vamos conhecer outros pontos da aula de hoje. Então, a fixação da língua portuguesa ocorreu por meio de gramáticas, tendo por base textos literários de autores da época do Renascimento, que tinham inspirações renascentistas. A ortografia passou por transformações que auxiliaram na consolidação escrita do português, tanto que antes nós tínhamos uma primeira ortografia que era a representação da fala, uma ortografia fonética
que apresentou problemas, dificuldades, já que era possível encontrar uma mesma palavra escrita de diversas maneiras. No nosso segundo período pseudo-etimológico, por causa da influência do latim clássico, nós tivemos um rebuscamento muito grande e dificuldades com essa escrita, já que nós tínhamos ali vogais, consoantes que eram dobradas, que apareciam, o uso de muito H, né, PH, essas marcações características do latim clássico, até que nós chegamos em uma ortografia simplificada que acabou por ser a base da língua portuguesa até os dias atuais. É importante relembrarmos que no período arcaico, então, com essa ortografia fonética, nós tínhamos o galego-português estabelecido. Somente após modificando, principalmente aí, nós modificamos a capital do Porto para Lisboa, marcando a independência de Portugal, que se teve uma organização e uma regulamentação da língua portuguesa. Então, com a nossa aula de hoje, nós conseguimos conhecer alguns aspectos fonéticos, fonológicos, morfológicos e sintáticos da língua latina, verificar as nossas heranças, né, o que nós herdamos das variedades da língua latina, quais transformações ocorreram do latim clássico até a língua portuguesa, pensando nesses aspectos internos à língua, e aí nós conseguimos também compreender o porquê da nossa ortografia atual. E também a importância de uma sistematização e de uma demarcação, uma fixação da escrita para que uma língua seja reconhecida, para que uma língua seja valorizada. Então, com a aula de hoje, conseguimos ver novamente a importância de se conhecer a história da língua portuguesa. Terminamos assim a nossa aula de hoje. Desejo a você sempre bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!